Mas o que tem a ver Xing e filosofia taoísta com Big Brother Brasil? Esse vídeo é uma ousadia de uma principiante no estudo do Xing e de uma telespectadora pontual desse programa de televisão. E eu, como muitas pessoas, foram pescadas para assistir esse programa diante do que ele se mostrou desde o início, né? Um campo de muita adversidade, de violência, né, contra os diferentes, e os diferentes podem ser aquilo que geralmente é tradicional e convencional diante do que foi apresentado ali. Então, desde o início, tanto a Juliette quanto o Gil e até o Lucas Penteado, né, eles tiveram muitas agressões e violências contra eles por serem autênticos, né? Infelizmente, o racismo, a opressão e a violência direta fez com que o Lucas desistisse no meio do caminho, mas esse solo sem possibilidade, sem recursos, mostrou e possibilitou tanto a Juliette quanto o Gil e até o Lucas a mostrarem sua verdadeira essência. E eu tô relacionando essas situações ao hexagrama do I Ching, que chama ausência de falsidade, porque é um hexagrama que fala de manifestar a sua verdadeira essência de acordo com uma força do céu, né? Uma bênção, um impulso genuíno que te conecta entre aquilo, né, que vem do tempo e do espaço a uma situação momentânea. Então, o que trouxe um show para nós que estávamos assistindo foi ver que dentro das adversidades há essa possibilidade da gente manifestar a nossa verdadeira essência. E o que é que distingue essa força que brande e que traz para fora essa verdadeira essência entre todas as pessoas que podem estar manifestando uma situação de ausência de falsidade, né? Tanto a Juliette, quanto o Gil, quanto o Lucas. O princípio que norteia a sua ação. Então, a partir do momento que eles se agarraram com sua trajetória, se agarraram com sua verdade, com suas raízes, com aquilo que fortalecia cada um deles, isso fez com que eles fossem autênticos, sem intenção final, sem ações premeditadas. E num contexto que nós temos onde a maioria das pessoas quer brilhar, quer aparecer, quer se destacar, quer ter vantagem, as pessoas que não têm falsidade, que não têm interesse, que não têm um roteiro pré-estabelecido, elas não são aceitas, né? Você tá sendo sincera simplesmente por ser? Você tá se colocando aqui junto com os outros só porque você quer se expressar também? Então, essa forma de tolher, né, o povo negro, as mulheres, os nordestinos, os homossexuais, é a forma que a gente vê em todos os momentos na nossa sociedade. Principalmente agora, numa situação de adversidade, de pandemia, de dificuldades, de escassez. A gente viu essas pessoas manifestando a sua verdadeira essência. E isso, a curto prazo, não traz um reconhecimento. Não traz uma valorização. Tanto é que, principalmente o Lucas, no início, né, teve uma grande violência contra ele. E assim a Juliette, e assim o Gil, né, de serem excluídos, de serem violentados. E isso se mostrou desde o início. Na primeira oportunidade, isso se configurou. E quando a gente passa por uma situação de adversidade, a grande aula que eles deram foi a gente se agarrar com aquilo que nos dá essa força, que nos dá o prumo, né? Que me faz vir daqui e chegar até ali, né? Essa história que eles tiveram de muita dificuldade financeira, de pobreza, de aprender a lidar com a escassez de recursos sendo eles mesmos. É claro que desde o início da história, principalmente do Gil, teve que se calar, teve que se submeter, teve que ser violentado, mas isso fez uma bagagem para ele poder chegar lá e ser autêntico, ser firme, né? E desse jeito nordestino, né? A ausência de falsidade fala sobre a força de um metal
duro, cortando uma madeira igualmente dura. Cortar navalha na carne, dizer o que eu tenho que dizer, doa quem doer. Se eu não sou famoso o suficiente, eu vou falar mesmo assim, e se eu tiver que te contrariar, eu vou te contrariar. Então, isso foi enchendo as pessoas que estavam assistindo de confiança, de fé nas suas verdades, de firmeza naquilo que acreditavam, porque mesmo não tendo esse reconhecimento a curto prazo, todos eles que foram autênticos, tanto Lucas quanto a Juliette, quanto o Gil, estão podendo agora trilhar o seu caminho a longo prazo, né? Onde as pessoas conhecem a sua verdade. E já aqueles que não foram sinceros, aqueles que não foram verdadeiros, eles não terão e não têm a mesma abertura e disponibilidade, principalmente das pessoas que estão assistindo e se identificaram com essa violência. É claro que existem muitos violentadores, né, na nossa sociedade, e que se identificam com aqueles que agridem, com aqueles que oprimem, mas não é desses que eu tô falando. Eu tô falando da grande maioria que se identificou com aquela mulher sofrendo, que se identificou com aquele racismo, que se identificou com aquela mandada de calar a boca, porque falar incomoda muito. E é claro que todos tiveram a oportunidade de se calar e se preservar, tiveram. Podiam ter feito isso? Podiam. Se eles tivessem se protegido em muitos momentos, se eles tivessem se fechado para sair um pouco do alvo, eles teriam tido muito mais facilidade, menos sofrimento, né? Vamos falar assim, menos sofrimento. Mas nem sempre, na ausência de falsidade, a gente controla essa força que vem do céu. Nem sempre a gente controla esse ímpeto interno. Na ausência de falsidade, o ímpeto interno é comparado a um trovão. Essa força que dispara, né? E eu sempre falo isso nos meus exemplos. Já se teve tecnologia suficiente no mundo para canalizar a força do trovão, mas não de impedir que ele caia. Então, quando a gente tem que ser sincero, autêntico, verdadeiro, não tem quem segure a gente. E nesse contexto de adversidade, de dificuldade, de violência, eles não tiveram escolha muitas vezes. Ou era ser autênticos, ou era defender esse ponto de vista de quem sofreu muito, de quem passou fome, de quem viveu em escassez, ou, né, ser submisso, ser calado, ser silenciado, talvez para sempre. Então, foi uma aula para nós que estamos passando aqui fora por esse período de dificuldade e muitas vezes a gente não sabe como reagir. Então, mais uma vez, reafirmo que se a gente tá coeso com o nosso princípio, se a gente tá de mão dadas com aquilo que nos norteia, né? Muitas vezes a Juliette, o Gil, o Lucas falaram na sua trajetória dos parentes, dos aprendizados que tiveram na vida, das suas referências, com quem eles aprenderam, né? Com a mãe, com a avó, com o pai, com os próprios ídolos que forjaram eles. Diversas vezes foram os momentos onde eles cantaram suas músicas de verdade, música de valores, músicas de fortalecimento. Então, que a gente não esqueça disso, né? Que a gente assistiu agora há pouco, que a gente leve com a gente. Não foi à toa que a curto prazo não tiveram o reconhecimento, mas a longo prazo venceram o prêmio e estão sendo convidados para fazer não sei quantos trabalhos, e o Lucas voltou lá, né, para encerrar com chave de ouro o programa, e a gente se emocionou e como se isso tivesse sido um retorno para eles, né, daquele investimento de sinceridade. Então, que a gente possa corresponder a essas pessoas, né, também com o mérito, com a valorização de quem é sincero. Muitas vezes não agrada, né, não tá ali para fazer média, né, não é gostoso ouvir a palavra dura no momento difícil, né? Ó, você tá errando, isso é ruim, nananã. Putz, por que ninguém cala a boca dessa pessoa? Porque é preciso alguém que fale, alguém que ponha um limite, alguém que incomode muitas vezes. Então, que a gente possa aprender, tá? Com esses exemplos que a gente viu agora de espontaneidade, de sinceridade, tá? E que também possam me perdoar pelas minhas falhas e equívocos, porque também falo desse meu ponto de vista de uma mulher branca,
nordestina e que tem os seus privilégios. Então, é muito mais para a gente relacionar as possibilidades de aprender do que fazer uma análise totalmente justa. Sei que falhei, mas também tô aqui para aprender, tá bom? Obrigada, até mais.